Semeando o futuro é a mensagem em 2 Coríntios capítulo 9, versos 7 a 11. Aqui nesse texto, nós encontramos Paulo dando orientações à igreja de Corinto acerca de como eles iriam proceder na arrumação, no planejamento, portanto, e execução da contribuição que eles iriam enviar a Jerusalém pela mão dos irmãos macedônios. Por isso mesmo, Paulo escreve uma carta, e nesta carta aos Coríntios, ele antecipa, ele prepara os coríntios para que viessem a trabalhar esse plano da entrega e do envio dos donativos a Jerusalém. Como compartilhei pela manhã, havia uma preocupação muito séria com o apóstolo Paulo, porque quem iria à cidade de Corinto para recolher das mãos da igreja de Corinto os donativos que iriam para Jerusalém eram os irmãos macedônios, que antes de darem alguma coisa, eles mesmos se doaram ao Senhor. Então, em uma equipe enorme de homens preparados, mulheres, tanto da área médica quanto da área do socorro, todos eles em direção a Jerusalém para socorrer a igreja que havia passado por aquele tempo terrível que foi o cerco do general Tito a Jerusalém e a consequente queda da muralha e da destruição do templo. Eram tempos difíceis, tempos como esse de hoje, de escassez de alimentos, de escassez de socorro da saúde, de escassez de toda sorte, mas o Senhor levantou a igreja daquele tempo para prover o necessário para que a igreja de Jerusalém, onde estavam os apóstolos, onde estavam os primeiros obreiros da causa da igreja, pudessem ter o seu sustento garantido. E agora, aqueles que se deram, iriam chegar a Corinto para recolher os donativos para levar. E aí o apóstolo Paulo manda eles esta carta, os envia esta epístola, com o fim de orientar como fazer e também exortá-los para o que deveriam ser. E aqui é o que eu quero destacar esta noite, pois a preocupação do apóstolo Paulo não era só com aquele momento, mas com o futuro deles. Veja você que no texto inicial aqui que nós lemos, o versículo 7 do capítulo 9, olha o que Paulo diz: cada um contribua segundo o que propôs em seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Quem vai semear, ou quem está trabalhando para semear futuro, não pode semear por necessidade, ou seja, por frustração, de forma nenhuma, tristeza ou amargura, porque quem já se lança a construir o futuro, triste, sem esperança, sem sonhos para alcançar, não chega a lugar nenhum. Todos quanto pensam em futuro é porque prospectam felicidade. E felicidade é semente para que você colha felicidade. Repita comigo aí: felicidade é semente para que você colha felicidade. Vocês estão aqui, gente? Amém? Teve almoço especial em casa hoje? Quem teve almoço gostoso em casa, levanta a mão aí. Então vamos lá, né? Vamos semear aí o futuro na força do Senhor. Vamos lá. Felicidade é semente para quem quer colher felicidade. Saia semeando sorrisos para você ver o que você colhe. Você colhe imediatamente sorriso. Até quem nem está entendendo por que você está sorrindo, sorri também. Não é verdade? Eu não entendi por que está sorrindo não, mas sorri também. É importantíssimo
meu irmão e minha irmã, quando nós estamos tratando daquilo que queremos e sonhamos, nós já venhamos a visualizar realização. Não é? Olhar com olhos da conquista, com olhos da vitória. Eu não estou pregando aqui uma prosperidade vazia, nem é teologia da prosperidade. Eu estou pregando a palavra de Deus. Paulo fala aqui que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Você é doador, feliz? Então, sabe de uma coisa, Deus ama você. Não é? Deus ama o que você faz. Porque o próprio Deus é Senhor de doação. Ele deu o maior de todos os seus bens, o seu próprio Filho. A si mesmo se doou a nosso favor. E nós precisamos aprender com Ele. Uma outra coisa que eu destaco, que algum tempo atrás trouxe aqui a conhecimento e volto a reiterar neste ano do renovo, para que a nossa mente possa rememorar, é que a felicidade é fruto do Espírito Santo na sua vida. Abra sua Bíblia, por gentileza, Gálatas capítulo 5, verso 22. A palavra de Deus fala lá, porque o fruto do Espírito é o amor, a felicidade. Tem algumas traduções que vai dizer alegria, é a felicidade. Então, aquele que já trabalha no reino de Deus, cheio do Espírito Santo, produzindo a felicidade que ele recebeu do Espírito Santo, compartilhando esta felicidade com outras pessoas, a colheita do sucesso é-lhe garantida, pois a semente vem do próprio Deus, não é? Então nós precisamos aprender isso, semear com alegria, com felicidade. Tudo que fizermos, nós temos que fazer com o coração aberto à felicidade, alegria, estender as mãos ao necessitado com alegria, investir na causa de Deus com alegria, investir em seu negócio com alegria, como diz o povo, para cima. Tudo que começa já em alguma ação ou em algum investimento cabisbaixo, duvidoso, receoso, com os pés atrás, não avança. Repita comigo assim: quem anda com os pés para trás, nunca vai para frente. Não é? Na nossa cultura brasileira tem um personagem maligno, e é maligno mesmo, porque ele está lá, diz que é para proteger as matas, mas é para assustar quem está nas matas. Não é o Saci não, porque o Saci é uma perna só, é o tal do Curupira. Quem já ouviu falar? Os pés dele são para trás. Esse ser que é do nosso folclore brasileiro, misericórdia, um demônio, já a sua imagem já mostra retrocesso. Enquanto o Senhor Deus fala que nós precisamos ir para frente, é para cima. Pensam nas coisas que são no alto, são do alto e não nas que são da terra, não é? Nós protegemos o nosso ambiente, o nosso meio ambiente, o ecológico, não porque tem um maligno que assusta nas matas, é porque nós sabemos que toda a criação provém de Deus. Acabamos de cantar, não é? Então nós precisamos agir com essa acuidade. Inclusive, aqui no templo mesmo, para ajudar você a entender um pouco melhor, você pode chegar no bebedouro da igreja, não tem copo. Ah, pastor, por que não tem copo quando não vamos beber água? Nós disponibilizamos para você, aqui do lado, o nosso galãozinho com a logomarca da igreja, um squeeze. Sabe para quê, queridos? Responsabilidade ambiental. Isso nas pequenas coisas é que nós vamos construindo o futuro com felicidade. O desperdício na nossa casa vai evitar com que você venha a fazer algum tipo de investimento logo ali na frente. Aquela água que você deixa aberta demais, a energia que você deixa acesa uma lâmpada, ou ar-condicionado, ou um ventilador. Não é? Lá em casa mesmo eu fico, gente, saiu do ambiente, apaga a luz, saiu dali, olha, não é? Porque, gente, hoje não tem coisa tão cara quanto energia e combustíveis, não é? Os combustíveis estão aí, mas o combustível é um problema enorme para o nosso planeta hoje.
E se nós não tratarmos as coisas com a alegria, não é? Entendemos que é preciso cuidar bem do que está em casa, quando o papai ou a mamãe, ou então o marido ou a esposa cobrar de você algum tipo de comportamento, você não é? Igual o rabugento do desenho animado, mas está sempre dado a fazer as coisas para construir o seu futuro. Saiba que cada centavo que você perde é energia da sua vida irrecuperável. Então nós temos que cuidar. Então cada carranca que você faz, sabe o que é a carranca? Não é? A carranca é aquela feição sisuda, é a energia que você poderia estar fazendo coisa boa, que você está desfazendo dela. Nós aprendemos com o Senhor que o amor se manifesta quando a felicidade acontece. Amém ou não? Tem alguém feliz aí, irmãos? Amém? Misericórdia. Então você veio no lugar certo. Não é amém, não é misericórdia. Não é? Você veio no lugar certo, porque Deus te torna feliz. O Espírito Santo está aqui para frutificar na sua vida e mudar a história. Não é? Vamos ver, e passamos a ver que até as situações de convivência em nosso ciclo de relacionamento, para melhor nos ajudarmos, nos coloca para cima. Não tem coisa melhor que quando nós conseguimos conquistar alguma coisa. Sim ou não? Não é? Você consegue melhorar na sua casa, fez uma pintura, comprou um móvel novo. Agora então nesse final de ano, né? Mesmo com as finanças reduzidas, nós começamos a movimentar tanta coisa. Não é? Lá em casa mesmo hoje, a pastora Aida falou assim, dá uma olhada no preço do ferro elétrico ali. A gente estava no supermercado, eu passei bem longe do ferro elétrico. E o nosso, né, tá, de vez em quando a gente deixa dar uma queda aqui. Alguém já derrubou ferro elétrico em casa? Eu quase sempre derrubo quando eu estou passando roupa, não tem jeito. Então ali já, dá uma passadinha ali no ferro elétrico, eu já passei assim meio de lado, olhando o preço, desisti pelo valor do preço. Ainda ouvi um homem falando bem assim, olha, vamos economizar, na internet está muito mais barato que aqui. Aí eu dei meia volta e falei assim, depois eu pesquiso na internet. Sabe, nós temos que estar atentos, queridos, em todos os sentidos, para produzirmos no futuro felicidade na nossa vida. Se eu posso adquirir a mesma coisa com menos investimento, não é? Com menos gasto, sabendo dosar, eu vou colher para a minha vida felicidade. E no reino de Deus, meus amados, tudo é sobrenatural. Nada acontece na nossa vida por mero acaso. Não foi à toa que eu fui andando para a prateleira onde estavam lá o ferro elétrico, que o nosso está todo rachadinho. É que eu ouvi um senhorzinho de idade falando, senhor de idade, desses aí que você fala assim, não sabe usar o celular, mas ele não, aqui ó, eu acabei de consultar aqui, esse que está aqui de tanto, está por R$69. Eu falei, meia volta, vou ver. Nós precisamos estar atentos e sair feliz da vida. Agora eu vou pesquisar para, não vou cair no primeiro preço. Sabe de uma coisa, queridos? Quando nós estamos no reino de Deus, exercendo felicidade, nós vamos ouvir Deus falar conosco em situações inusitadas, em momentos que você nem espera que seria uma voz de Deus para você economizar, para você colher mais, não é? Porque lá estava o dobro do preço do que ele falou, e eu consultei realmente, o dobro do preço. A palavra fala aqui, espalhou, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Olha, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dará pão a comer, e multiplicará a vossa sementeira. Quem é que dá semente àquele que semeia, senão o Senhor? Não é? Ele é o Senhor de todas as coisas, foi Ele quem criou a semente, e por isso mesmo, quando Ele quer receber de nós, Ele quer receber a excelência também da nossa adoração. Hoje pela manhã eu compartilhei qual a diferença da oferta de Caim, lá no Gênesis, para a oferta de Abel, que foi recepcionada pelo Senhor.
que Abel, quando deu ao Senhor, ele não deu o pior, ele deu a excelência, ele deu a primícia de suas ovelhas. Ele foi lá para Deus, pegou a ovelha reprodutora e deu para aquele que tudo deu para ele. Ele retribuiu ao Senhor com a melhor de todas. A Caim não. Caim não deu a semente. Caim não entregou a semente para aquele que faz germinar a semente. Ele pegou a sobra. Aí está a diferença. É o que sobrou. A Bíblia fala claramente, ele pegou de uns frutos da terra. Ou seja, daqueles que já nem servia para a mesa dele, e ofertou ao Senhor. Nós temos que entender, queridos, para que venhamos a estar plenamente no Senhor em satisfação. Satisfação no sentido de a ação da realização de Deus em nós é entregar nas mãos daquele que dá a semente, a nossa semente. Então é semear com alegria. Paulo estava dizendo aqui aos irmãos de Corinto: olha, quando os macedônios chegarem aí, vocês entreguem a eles o melhor, a excelência dos donativos para irem para Jerusalém, porque foi de lá que saiu a mensagem salvadora que chegou até vocês. É de lá que vieram os profetas, é de lá que os apóstolos vieram. Eu mesmo, Paulo estava dizendo, não é por inferência aqui, vim de lá. Agora chegou a hora de nós retribuirmos na mesma medida. Sabe, amados, nós precisamos honrar, não com menos, mas sempre honrar com mais. Se Deus está nos dando, precisamos honrar mais. Precisamos ir na felicidade em honrá-lo muito mais, em dar a nossa vida plenamente para Ele, assim como Ele deu a sua vida por nós. Avançando um pouco mais, o texto fala aqui, e Paulo garantindo aos irmãos macedônicos, de Corinto, para a entrega dos donativos aos macedônios, que iriam levar a Jerusalém, era que estava garantido, uma vez que eles estavam entregando, que Deus lhes daria de volta. E a palavra de Deus fala claramente isso mesmo, não é? Quando nós damos ao Senhor, Ele vai nos retribuir em 30, 60 e até 100 por um. A palavra 100 por um, a cada semente, outra 100. Olha que lindo isso, não é? Essa é a excelência de Deus. A cada uma semente, outra 60. A cada uma semente, outras 30. O que é isso? É uma multiplicação exponencial. É o que Deus tem para nós. E nós precisamos viver na fé, nesta garantia de abundância. Como compartilhei pela manhã, a fé é a vida do Filho de Deus, no reino de Deus, no sobrenatural. É a fé. Por isso que nós, pela palavra de Deus, diz que nós andamos por fé e não pelo que os nossos olhos mostram, não é? Porque a vida na fé é a vivência no reino de Deus. A igreja, o corpo de Cristo, é a vida na fé, porque Ele é o cabeça, nós somos membros. Só vivenciamos isso se for na fé. E a garantia da abundância é exatamente esse viver na fé, no sobrenatural. Não no que nós planejamos, não no que nós prospectamos, não na força, nem na nossa habilidade, mas no crer que Deus está abrindo as portas, que Ele está fazendo chover, que Ele está produzindo um milagre dentro da terra. Quando você lançou a semente, você nem sabe ainda o quanto virá, mas Ele está fazendo acontecer, no nome de Jesus na sua vida. É isso que nós precisamos. Agora, como podemos viver essa garantia de abundância? Paulo fala bem aqui, olha, para que também multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, para tudo, para que em tudo, repita comigo, em tudo. Não, vocês estão aqui, amém? Amém, irmãos? Vamos lá, em tudo. Tudo quer dizer 100%, eu já falei isso aqui várias vezes, não é? Levante suas mãos e diga assim: Deus tem
100% para mim, amém? Ó, é 100% de qualidade, é 100% de prosperidade, é 100% de felicidade, é 100% de realizações, 100% de vida, e por aí vai. Tudo em nós, no sobrenatural, é 100%, ou seja, é excelência. Só que a multiplicação de Deus é muito mais do que 100%. É aquilo que o olho não viu, é aquilo que o ouvido não ouviu, nem passou pela mente humana. É muito mais alto, os planos, são muito mais altos os planos do Senhor do que os nossos. Não é? O profeta diz: quem conheceu a mente do Senhor? Quem pode discerni-lo? Não é? Os planos do Senhor são muito mais excelentes do que os nossos, pois os pensamentos do Senhor são muito mais altos. Perceba isso. Então, quando Ele está garantindo para nós abundância, não é a abundância para o desperdício, é na medida do que vai vir e cobrir a nossa necessidade. Por isso que a Bíblia fala que nunca se viu um justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando fala a sua descendência mendigar o pão, ele já está tratando da abundância do futuro. É o seu neto, é o seu tataraneto, que ainda nem foi gerado, mas Deus, por sua fidelidade e felicidade, já está garantindo lá o sustento, a abundância dele. Aleluia. É aquilo que ainda nós nem vimos, mas o Senhor já viu e já planejou. Quando nós entendemos isso, queridos, nós passamos a ser mais também abundantes na causa do Senhor. E a palavra de Deus nos insta a isso. Sejam sempre abundantes na causa do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Ou seja, o que nós estamos semeando não é em vão. Deus garante a boa colheita no nome de Jesus, e nós estamos colhendo e vamos colher mais. Aleluia. Precisamos crer nisso. A fé, portanto, ela nos dá a propensão ou a condição de visualizarmos um futuro melhor, mais produtivo, mais feliz ainda do que nós já estamos tendo, mais realizado. Você tem realizações que você sonha, comece a orar. Só que aprenda uma coisa com a oração, nesse sentido que eu estou falando aqui, como garantir, a nossa abundância do futuro. A primeira delas é a oração condicionada. Você vai orar pelo futuro, não vai orar sem propósito. Você precisa planejar a sua oração. E eu aprendi a planejar a minha oração do seguinte: orar à vontade de Deus. Repita comigo: orar à vontade de Deus. Você sabe, orar à vontade de Deus é orar à vontade de Deus para a sua vida. Aí você pode perguntar: mas eu não sei a vontade de Deus para a minha vida. Meu irmão, Deus já esclareceu. A vontade dele para a sua vida já está revelada na palavra. Ele te chamou para ser discípulo multiplicador de discípulos. Ele te chamou para ser pai e mãe de multidões. Isso já está na palavra. A questão toda é: a vontade de Deus não é a sua vontade. Às vezes nós queremos orar a vontade de Deus, mas que a vontade minha se torne a vontade de Deus. Aí eu posso orar: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Isso nunca vai acontecer. Repita comigo: a minha vontade não é a vontade de Deus. Meu irmão, sedimente isso na sua vida, meu querido e minha querida. A sua vontade jamais será a vontade de Deus. Acabei de dizer aqui que os pensamentos do Senhor são mais altos. Então, orar a vontade de Deus é você orar aquilo que sua carne não quer, mas Deus já planejou por você. Não é? Seus sonhos pequenos não são isso que Deus está sonhando para você. Pode ser, por exemplo, que eu esteja pregando aqui nessa noite para alguém que sonha em ser empresário. Deus sonhou algo melhor para você. Ah, mas eu queria tanto abrir uma empresa de representação de cereais, ou então uma empresa do ramo agora, não é, dos ensinos ou do sustento, das coisas que vão versar sobre a ecologia.
Deus tem coisa melhor para você. Como orar à vontade de Deus? Primeiro, você precisa orar em dedicação plena do seu eu, negação para Deus. Senhor, não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Gálatas capítulo 2, verso 20, que Paulo falou isso. Foi o mesmo que estava acontecendo com os macedônios aqui, nessa doação para Jerusalém. Negaram-se a si mesmo e se deram ao Senhor. Sabe, quando nós nos entregamos para Deus, o sonho dele vai realizar na nossa vida, e muito mais do que você pensou, é o que você irá viver. Muito mais do que você planejou, é onde Deus irá te levar. Muito mais do que você imaginou, é onde Ele quer que você esteja. Mas para isso, é preciso orar à vontade dEle. Senhor, não faça o que eu quero, mas sim, faça-se a tua vontade na minha vida. Quem orou assim, irmãos? Quem orou assim? Suando gotas de sangue no Getsemane, embaixo de uma oliveira, de frente para a porta formosa de Jerusalém, sabendo que iria receber em seus lombos uma cruz, em sua fronte uma coroa, em seu corpo as chibatadas, e o pior de tudo, a rejeição do pecado, Jesus. Ele estava pronto para morrer para si, para que a vontade de Deus ocorresse na vida dele. Essa é uma oração mais sábia, mas é uma oração sacrificial. Você veja que Jesus, quando estava orando essa oração, ele falou claramente: Senhor, se possível, passa de mim essas coisas todas aí, que o Senhor permitiu, planejou que aconteçam. E aí, em profunda agonia, negando-se a si mesmo, uma dor profunda na sua carne, ele finaliza a oração: mas não faça a minha vontade, faça-se a tua vontade na minha vida. Teremos a garantia de abundância no futuro, e no futuro, queridos, que começa agora, a cada segundo depois da oração, e nós fazemos de negação de nós mesmos para que a vontade de Deus se estabeleça em nossa vida. É doído, é difícil mesmo fazer a oração, mas o cálice que o Senhor preparou, passamos a beber logo após esse tempo. E sabe de uma coisa? O destino final é o trono. Repita comigo: o destino final daquele que se dar a Deus e a sua vontade é o trono. Aleluia. Vamos ouvir do Senhor: vinde benditos de meu Pai, possuam o reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Olha que lindo isso. Mas até chegarmos lá, nós precisamos massacrar o nosso eu, precisamos espizinhar a nossa carne. Como o apóstolo Paulo diz: eu reduzo o meu corpo à servidão, para depois de pregar a muitos, eu venha a ser também aprovado. Então veja, a garantia de abundância, ela advém quando nós reconhecemos quem é o semeador, aquele provedor da semente, e nos entregamos a Ele como semente. Então, oração. Depois, ouvir o que Deus tem a falar. Não adianta, se eu orar a Deus e falar: Senhor, faça a tua vontade na minha vida, e aí Ele diz assim: a minha vontade é assim que você vai viver, é como Ele já descreveu na sua palavra, e aí na hora de agir, eu recolho. Veja você que o apóstolo Pedro, quando estava nos momentos decisivos da prisão de Jesus, ele disse para Jesus: Senhor, olha a negação de si mesmo, que oração maravilhosa, eu estou pronto para viver ou morrer contigo. Jesus falou: muito bem, maravilhoso isso que você está falando, que lindo, mas antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Olha isso, não é? Quando nós falamos algo para Deus, quando nós oramos, quando nós nos dedicamos ao Senhor, sabe o que acontece? Deus ouve-nos, porque a palavra de Deus fala que enquanto nós o buscarmos, nós vamos encontrar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Quando falamos com Ele, Ele ouve, Ele está atento a nós.
O problema é que na hora que Ele responde, nem sempre o que Ele responde é o que nós queremos. E quando nos dispomos a fazer a vontade de Deus, nós precisamos mesmo estar com Ele. Veja você que logo depois desse acontecimento de Pedro, Jesus fala que ele iria negá-lo antes do galo cantar. Eles vão em direção agora ao Jardim das Oliveiras. E quando estão chegando no Jardim das Oliveiras do Getsemane para descer para Jerusalém, vem ao encontro toda a guarda dos principais dos sacerdotes e os romanos para levarem Jesus preso. Sabe o que Pedro faz? Pedro tira da espada, eu nem sei onde ele arrumou uma espada, e corta a orelha do soldado. Nem saber dar uma espadada ele sabia. Ao invés de dar uma espadada para arrancar a cabeça, ele deu de cima para baixo. Pegou errado, pegou só na orelha. Ainda forçou a Jesus, na frente de todos, ainda a curar o soldado chamado Malco. Jesus pega a orelha e põe de volta no lugar, recolhe as espadas e diz: não é assim, Pedro. Recolhe isso. Repita comigo: a vontade de Deus não é a guerra, não é a batalha, não é o trabalho natural, mas é sobrenatural. Veja isso, que lindo. Jesus falou: não é por aí, Pedro, não é com a espada natural, é com uma espada do sobrenatural. É com uma espada sobrenatural. É com uma palavra de Deus em nossa vida, vivendo a vontade de Deus, o guia em nós. O salmista diz: guardei a tua palavra dentro do meu coração, no meu coração, para eu permanecer na tua vontade, ou seja, para não pecar contra ti. Para finalizar, Deus não provê a nós, queridos, enriquecimento sem propósito. Então, o enriquecimento é para que nós venhamos a abundar em benevolência. Ou seja, Ele vai nos abençoar para que eu possa dar ainda mais. Repita comigo: Deus me dá para que eu possa dar mais. Olha que lindo isso, queridos. E quanto mais eu dou, mais Deus me dá. Quanto mais eu entrego, mais Ele me dá novamente. Quanto mais eu sirvo, mais Ele faz que eu seja servido. É um ciclo maravilhoso, glorioso, não é? E esse ciclo, ele não é simplesmente cíclico, não, ele é dialético. Ele vai sempre aumentando, e sempre aumentando, em progressão geométrica, de forma, amados, que nós sempre temos vida abundante para doar mais vida a quem precisa, quem está na morte. Então aquele que é do Senhor, ele é discipulador por excelência. Ele quer doar a vida, ele quer ver pessoas sendo salvas, ele quer ver pessoas sendo comprometidas, e isso envolve todas as instâncias de seu ser. Desde da energia do seu dia, as forças, não é, que ele recobra todos os dias da manhã, até as suas finanças e o seu tempo de dedicação ao Senhor. Tudo envolve família, negócios, recursos, treinamentos, formação. Eu quero dar para vocês aqui um exemplo acerca disso. Meu testemunho. Desde criança, eu tive a oportunidade de conviver com as lideranças pastorais das igrejas que meus pais frequentavam. Eles iam à nossa casa. E eu amava estar perto dos pastores que estavam na minha casa. Quando eles iam para a oração, eu ficava chorando, querendo ir para o monte. Um menino de 5 anos, querendo subir no monte de oração. Aí a minha mãe tinha que fazer um monte de oração lá em casa, dentro do nosso quarto, né? Amava um
um lençol, não é? Para ficar mais escuro. A gente entrava debaixo do lençol, tudo ajoelhadinho lá, e aí, vamos fazer a vigília no monte aqui. E aí eu me lembro que eu acho que a gente orava nem 10 minutos, já estava todo mundo dormindo. Criança, né? Mas tinha que ter um monte de oração no nosso quarto. Aquilo foi formatando a minha vida, ao ponto de que quando cheguei na minha adolescência, nos meus estudos, tudo quanto eu estudava já era me preparando mentalmente e também emocionalmente para o ministério. E o meu propósito era ser missionário em terras difíceis da pregação do Evangelho. E para isso mesmo eu me envolvi, já compartilhei isso aqui, em todas as linhas de frente missionárias, treinamentos, em todos os lugares que tinha oportunidade para missão, até o dia que Deus me permitiu entrar no Seminário Batista. Estudei para isso, dediquei a minha vida, tive a oportunidade de estudar medicina e abrir mão da medicina para ir para o Seminário Batista. Quando estava no seminário, orei ao Senhor e falei: Senhor, agora chegou a hora de me preparar um pouco melhor, porque eu não quero ir para o ministério com formação menor do que qualquer outro líder não denominacional. Isso quer dizer, padres ou outros estudiosos. E por isso mesmo eu fui para a Universidade Federal, estudei filosofia, fiz pós-graduação em aconselhamento, depois estudei direito, e hoje, além da teologia que eu já tenho, estou fazendo pedagogia, tudo para o reino de Deus, para melhor servir, melhor ensinar, melhor tratar as ovelhas de Deus e cuidar delas, fazer com que a verdade de Deus chegue àqueles que Deus deu para cuidar, com a melhor qualidade possível. Sabe o que é isso, querido? Sabe o que é isso, querida? Em tudo isso que eu fiz em minhas formações acadêmicas, com 4 faculdades que eu estou cursando a última agora, Deus só melhorou a minha condição de vida. Não posso reclamar, moro em um bom lugar, tenho um bom carro, Deus está me dando muito mais, e quanto mais eu dou, mais Ele me dá de volta. Aprenda comigo aqui essa noite, quando Deus nos enriquece, a bênção dele não é para nos causar dor, mas é para oportunizarmos a melhor beneficência às suas obras, ou seja, fazer mais e com melhor qualidade. Levante sua mão comigo no nome de Jesus. Eu ministro na sua vida em nome de Jesus prosperidade da inteligência, para você abrir a sua mente espiritual e entender que quanto mais você semear em Deus, mais Deus vai semear na sua vida e vai abundar em você. A sua colheita será tremenda. Amém? Você é empresário, comece a dedicar a sua empresa para a causa de Deus. Não dedique a empresa para a causa do lucro. Eu vou dar para você o exemplo de uma pessoa que fez isso. O nome dele, o maior de todos os empresários já conhecido desta época, o dono da Microsoft. Sabe o que ele fez? Ele abriu mão dos seus negócios, deixou o maior sucesso, abriu mão da presidência da Microsoft e foi com toda a sua fortuna, juntamente com a sua filha, morar no centro da África e dedicou mais de 80% da sua fortuna para a obra social, abertura de igrejas, porque ele é metodista, sustento de missionários, escolas, formação gratuita para as pessoas de baixa renda. Pasme você agora, na última semana, a Apple, que era a maior empresa, e Steve Jobs, que era o homem do sucesso, já até morreu. Eram companheiros na garagem, mas o coração de um era ajudar a todos,
o coração de outro era enriquecer. Aquele que enriqueceu já morreu, mas o coração daquele que queria oportunizar a todas as pessoas no mundo a terem um computador, um sistema simples, a empresa Microsoft se tornou esta semana a mais valiosa de todos os tempos, em todas as bolsas de valores do mundo. Sabe o que aconteceu com ele? Tudo que ele doou, em apenas uma semana, ele teve 2 vezes mais, pois a empresa valorizou 6 vezes mais o seu capital. Imagina um negócio desse. Ele não precisou de fazer nenhum esforço, não precisou de nada, nem na presidência ele não mais está. Está lá na África, fazendo a obra de Deus. Sabe o que Deus tem para nós, amados? Coisas assim. É lógico que a proporção dele é diferente da nossa. É lógico que o que Deus escolheu para ele foi diferente do que Deus escolheu para mim. Mas eu estou no lugar onde Deus me quer. E aonde Deus me quer é 100% da vontade dele sobre a minha vida. Quando chegarmos no céu, nada diferente será dele para comigo. Nada diferente será dele para com você. Porque Deus não valora as coisas, Deus valora as pessoas. E nós vamos estar juntos, reinando com o Senhor. Mas tudo depende de como o nosso coração está com Ele. Coloque-se de pé, no nome de Jesus. Eu quero orar com você. Se você crê, que o que Deus tem para a sua vida é muito mais do que o que você pensou. E como estamos fazendo em todos os nossos dias de semear, nós também estamos, pela fé, projetando vitória para 2022. Então você tem a oportunidade de agora entregar ao Senhor também a sua honra a Ele. Podemos fazer isso de forma financeira. É a sua escolha. Podemos fazer isso de forma como os macedônios, a entrega da vida plenamente ao Senhor, e aí é muito mais do que financeira. Aqueles que já fizeram a entrega da vida ao Senhor, vão fazer também em avançar mais, e nós estamos disponibilizando a você a oportunidade. Nós temos ali alguns envelopes que estão tratando para você acerca do semear 2022. Estou dizendo, irmãos, não é obrigatório. Você não precisa ser constrangido e nem de forma nenhuma está sendo constrangido a adorar a Deus. Não é. Semear não é para outra pessoa a não ser para quem semeia. Nenhum semeador semeia com o intuito de que outro vá colher. Ele semeia para que ele possa colher. Então é da sua decisão. A palavra de Deus fala aqui que é o semear com alegria. É da sua decisão. Eu quero semear. Eu estou semeando. Atrás da cadeira que você está, ou da cadeira à frente que você está, nós temos aí os meios eletrônicos também que você pode utilizar. Nós temos também a máquina de cartão para te facilitar. Nós temos também envelopes para que você possa depositar dinheiro se você quiser. Mas o que eu quero agora é que você ouça o Espírito Santo, porque o que Deus mais interessa é a sua vida. Eu posso estar compartilhando a palavra de Deus essa noite, semear o futuro para alguém que está afastado do caminho do Senhor, ou bem enfraquecido espiritualmente. O sobrenatural está distante, a sua vida está focada no natural, mas Deus está te falando nesta noite, o que Ele quer de você é no sobrenatural. Então faça como os macedônios, antes de darem alguma coisa, não dê nada sem antes dar a sua vida para o Senhor. Não entregue nada sem antes se entregar plenamente ao reino de Deus. E é isso o que Deus espera de você. Hoje eu estou ofertando, mas é porque eu já me entreguei ao Senhor. Hoje eu estou levando também para outros
os donativos, como os macedônios, pois eu me entreguei plenamente ao Senhor. Não só recebo, mas também levo daqueles que estão doando para aqueles que necessitam. É o nosso papel como igreja, é o nosso papel como filhos do Senhor. Mas chegou a sua oportunidade de rever sua caminhada. As coisas podem não estar acontecendo, não estarem acontecendo, porque você tem direcionado a sua própria vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Salmo 37, verso 5. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Então, enquanto louvarmos, você que está no semear, você vai vir aqui à frente apresentar diante de Deus a sua dedicação. Você que está conosco aqui, vem à frente receber oração, unção com óleo. Não estou falando só de vida financeira, mas muito mais excelência, cura, libertação, projetos futuros. Deus tem da sua excelência para a sua vida. Louvemos ao Senhor, e a oportunidade está lhe franqueada. Vem à frente em nome de Jesus.